pessoal! Aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer a receita desse panetone que desfia, que ele derrete na boca, ele fica macio, saboroso, molhadinho, fica simplesmente perfeito. Bora conferir a receita? Para darmos início, eu tenho aqui 200 gramas de uvas passas, um potinho, a quantidade é a gosto. Eu vou adicionar 75 gramas de rum sobre essas passas, 75 ml. Se você preferir, pode ser água. O objetivo aqui é que elas fiquem mais molhadinhas, mais saborosas para utilizarmos. E sobre essas passas eu vou adicionar aqui também 200 gramas de frutas cristalizadas, um potinho. Elas não vão ficar cobertas aqui com rum, mas já vai ficar prontinho para mim utilizar na hora certa e ela vai absorver um pouquinho dessa umidade. Vamos deixar esse potinho reservado por pelo menos umas 2 horas para só então darmos início ao nosso panetone. Aqui no bol da planetária, eu adicionei 500 gramas de farinha de trigo. São 3 xícaras e meia, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Para panetones de forma geral, eu preciso de uma farinha de trigo forte, tá? Quanto mais forte, melhor o resultado. Eu levei esse bol da planetária com o trigo no congelador por cerca de meia hora. Por quê? Eu vou utilizar todos os ingredientes aqui bem gelados para conseguir tirar a minha massa da planetária ainda bem geladinha, bem fresquinha. Isso faz toda a diferença no resultado do nosso panetone. Tem que ter um controle dessa temperatura. Então usa tudo geladinho. Vou adicionar aqui a essa farinha de trigo 10 gramas de sal, uma colher de sopa rasa. 200 gramas de gemas que eu passei por uma peneirinha. A quantidade de gemas vai depender do tamanho do seu ovo. Aqui eu utilizei 12 unidades. E para completar, 200 gramas de leite. Estou utilizando leite integral, 200 ml. Eu ligo a planetária e vou adicionando leite aos poucos, porque a quantidade vai depender da força da sua farinha de trigo. Pessoal, para panetone precisamos de uma boa farinha de trigo. Eu estou utilizando hoje a Bagatelle T45, tá? Ela fica perfeita aqui para confecção de panetone. Mas você consegue fazer com outras farinhas aí brasileiras, mas dê preferência por uma premium, tá? Ou uma mais natural possível, mais pura possível, sem aditivos. Aqui para minha farinha eu acabei utilizando um pouquinho mais de leite ainda. Eu utilizei 220 gramas no total. Eu preciso desenvolver muito bem essa massa. Eu vou deixar essa massa bater por pelo menos aí uns 25, 30 minutos, tá? Em velocidade baixa, até ela ficar numa textura bem lisa e desenvolver aqui bem o glúten da minha farinha de trigo. Passado 25 minutos aqui batendo em velocidade baixa, pode ver que ela já está bem mais lisinha, bem mais desenvolvida. E agora eu vou adicionar o açúcar. São 125 gramas de açúcar, 3/4 de xícara. Eu vou colocando aos poucos até conseguir incorporar todo ele. Assim que a massa absorveu bem o açúcar, vamos adicionar também 25 gramas de fermento biológico fresco, uma colher de fermento bem cheia, tá? Vai depender o tempo aí da sua fermentação. Pode observar que essa mistura do açúcar e do fermento vai deixar minha massa um pouco mais hidratada, tá? Vai meio que formar uma pasta e ela vai ficar mais lisa. Gente, olha isso, olha a textura que ela fica. Nesse ponto aqui que está bem misturadinho, nós vamos adicionar a gordura. Eu vou começar a acrescentar a manteiga aos poucos. São 250 gramas de manteiga sem sal. É um tablete mais 1/4 do tablete. Então eu vou batendo em velocidade baixa e começo a adicionar aqui a manteiga. O meu objetivo é incorporar essa manteiga toda aqui na minha massa. Por que a gente coloca essa gordura no final? Coloca essa gordura depois? Porque essa gordura meio que encapa a proteína, dificultando a chegarmos num ponto de véu, dificultando a formarmos a rede de glúten dessa massa. Dessa forma, deixando a gordura para o final, a gente consegue trabalhar ela muito melhor. Vocês já vão ver a textura dessa massa, que delícia que fica.
Eu também estou utilizando a manteiga bem gelada, porque assim volta naquela questão que falamos anteriormente. Conseguimos deixar essa massa bem fresquinha até o final do processo e isso é importante para a textura. Já consegui incorporar aqui tudo, vou só desgrudar aqui da minha tigela da batedeira para podermos bater o restante e deixar uma mistura bem homogênea. Olha só, aqui já é o suficiente. Incorporamos bem a manteiga, desgrudou bem aqui da tigela, a massa está pronta. Vocês conseguem observar como essa massa está elástica? Como ela desenvolveu bem o glúten? Pode observar que ela gruda e puxa, olha, porque ela forma essa elasticidade. Ela está muito bem desenvolvida. É esse ponto aqui que eu quero para o panetone. Feito esse processo, vamos adicionar as frutas. Gente, eu vou adicionar apenas as passas e as frutas que deixamos aqui de molho no rum. E vai o rum e vai tudo. Pode adicionar tudo nessa mistura. Nesse momento, para o paladar brasileiro, o que eu aconselho você? Eu não vou colocar, porque eu gosto de um panetone mais natural, vamos dizer assim. Um sabor mais delicado. Mas aqui nesse momento, para quem gosta daquele panetone aromático que o brasileiro está acostumado, eu aconselho você colocar raspas de pelo menos 1, 2 laranjas, as raspas de um limão e bastante essência de laranja, de limão e de panetone. Pode dar uma boa esguichadinha de cada um deles. Se você fizer isso, o seu panetone vai ficar super aromático e cheiroso. Ou você pode fazer um aroma mais delicado, como eu vou fazer aqui, simplesmente com as frutas. É questão de gosto. Eu dei uma batidinha aqui para liberar ainda mais o sabor dessas frutas na massa e misturar bem. Isso é uma opção. Olha o ponto final que fica. Aqui a nossa massa já está pronta. Eu vou pegar uma bacia aqui, untei muito bem com desmoldante, ou com manteiga, ou com a gordura que você preferir, só para não grudar, e vou despejar essa massa dentro dessa bacia. Pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, quando eu pego nessa massa, ela não pode estar acima de 24 graus, tá? O que seria? Ela tem que estar fresquinha, ela não pode estar quente, tá? Olha a textura dela, que bonita. Isso é importante para a gente não começar uma fermentação muito precoce. Eu vou colocar só uma tampa sobre essa massa e vou deixar descansar aqui em temperatura ambiente por cerca de 1 hora. E nesse processo vocês vão ver como muda a estrutura da minha massa, como vai relaxar essa malha de glúten. Aqui já descansou por 1 hora e olha o que eu faço agora. Eu molho as minhas mãos muito bem, tem que estar com as mãos molhadas para a massa não grudar. Olha, eu venho, levanto e meio que dobro essa massa, você tá vendo? Formando uma bola. Olha o que eu tô fazendo, indiretamente eu estou boleando, eu estou dando força para essa massa. E é só isso. Agora eu vou levar essa bacia desse jeito na geladeira de um dia para o outro. Pelo menos aí 12 horas, pessoal. Uma fermentação longa em refrigeração, de preferência a 3 graus, tá? Então vai ficar na geladeira até amanhã e eu vou mostrar o resultado para vocês. Olha só como cresceu um pouco a nossa massa na refrigeração de um dia para o outro. A minha aqui ficou cerca de 16, 17 horas. E agora a nossa massa está pronta para bolearmos e colocarmos na forminha. Para não jogar farinha aqui, eu vou jogar um pouquinho de óleo, mas muito pouquinho, só para untar minha bancada, tá? Por ela ser de pedra. Mas pode salpicar um pouquinho de farinha de trigo que dá certo do mesmo jeito. Lembrando, pessoal, que para uma massa de panetone aguentar essa fermentação longa, tem que ser uma farinha forte, porque senão é melhor você não deixar fermentar todo esse tempo. Eu jogo a massa aqui na bancada e aperto para tirar todo o gás. Foi pouco. Agora eu vou cortar no tamanho do panetone que eu quero fazer. No meu caso aqui, eu vou fazer panetones de 500 gramas, tá? Eu comprei a forminha de panetone para 500 gramas. Então, para facilitar, eu vou pesar aqui em balança 500 gramas para não ter erro, tá? Então, eu peso aqui 500 gramas de massa. Agora eu já sei que o meu panetone tá do tamanho certinho para minha forma. E eu vou bolear. Olha só como eu boleio. Eu vou jogando tudo para baixo, dando estrutura nessa massa e junto tudo aqui. Olha, formando mesmo uma bola. Eu tô com a mão um pouquinho untada, tá? Com óleo. Se você preferir, pode ser salpicado um pouquinho de farinha de trigo na massa que dá na mesma.
Aqui eu já tenho o meu primeiro panetone de 500 gramas. Vou reservar ele aqui do ladinho. No meu caso aqui deram 3 panetones de 500 gramas e sobrou 300 gramas de massa. Então o que eu vou fazer? Com essas 300 gramas de massa eu vou fazer 3 mini panetones de 100 gramas para vocês verem que delicadeza que fica. Olha só, então eu peguei aqui 3 forminhas de 100 gramas e 3 de 500 gramas, tá? Que foi o que rendeu o nosso panetone. Vou salpicar ali um pouquinho de farinha de trigo para não ficar colocando óleo demais, só para mim conseguir pegar nele aqui e bolear novamente. E vou fazer a mesma coisa, bolear novamente para dar mais estrutura para o nosso panetone. Deixei dar um descanso ali de 10 minutos, agora eu boleio de novo e já vamos colocar dentro das forminhas. Olha isso, a emenda sempre para baixo. E é esse o processo. Faço a mesma coisa com os outros, ó, com os grandes e agora com os pequenos também. Boleio os meus panetones pequenos, a massa é bem hidratada mesmo. Salpico um pouquinho de farinha de trigo ou óleo na mão, ó, e coloca dentro da forminha. Com os meus panetones já modelados, eu venho aqui cobrindo com um plástico. E agora eu vou deixar fermentar até ele duplicar de tamanho, chegar praticamente na borda aqui da minha forma. Gente, esse processo vai demorar pelo menos aí umas 3, 4 horas, dependendo da região que você estiver. Massas com grande porcentagem de gordura ou açúcar de forma geral, elas demoram muito tempo para fermentar, tá? Então não se assustem. Olha só, aqui na minha cidade demorou 4 horas para chegar nesse tamanho. Podem observar que eles cresceram bastante, praticamente chegou aqui na borda da minha forma. Podem ver que os pequenos já quase chegaram na bordinha, os grandes ainda faltam um pouquinho. Mas quando eu aperto, ó, tem estrutura a massa ainda, isso que é importante. Se eu apertar e murchar tudo é porque já passou do tempo de fermentação. Ela tem que estar forte ainda. E dessa forma eu vou levar os nossos panetones pequenos ao forno já pré-aquecido a 140 graus Celsius, forno com convecção. O que é convecção? Aquele forno que tem ventoinha, que circula o ar lá dentro. Se o seu forno for comum, você pode assar a 180 graus Celsius. E olha que lindos que ficaram os nossos panetones. Por eles serem pequenininhos, eu vou simplesmente colocar aqui sobre uma grade para eles esfriarem mais rápido e eles vão ficar numa textura perfeita. Não há necessidade de virar de ponta cabeça como os grandes, tá? Então dessa forma eles já vão ficar maravilhosos. Vamos agora assar os grandes. Os meus grandes já cresceram bem, olha, quase chegaram à borda, ainda tem estrutura. E olha o que eu vou fazer, eu vou fazer um corte em cruz em cima de cada panetone, tá? Eu quero que ele fique diferente. Caso você queira fazer como os pequenos, só levar para o forno, tudo bem, dá certo do mesmo jeito. Mas assim ele fica mais especial. Você pode ou não dar uma cortadinha aqui para as pontinhas ficar mais levantadas. E vou colocar um cubinho de manteiga aqui no centro de cada corte, tá? Vou fazer esse mesmo processo com todos, ó. Um corte em cruz e um cubinho de manteiga no meio. Pode ou não levantar as pontinhas, tá? Cortando ou só levantando aqui com a gilete como eu fiz. E dessa forma, eu vou levar os meus panetones ao forno de convecção já pré-aquecido a 140 graus Celsius. Se você for utilizar o forno comum doméstico, pode assar a 180 graus Celsius na parte mais baixa do seu forno. E se for elétrico, ligue somente a resistência de baixa. Gente, passados 45 minutos, olha como ficou lindo os nossos panetones. E agora o grande segredo do panetone para uma textura perfeita. Eu pego aqui um palito desse de churrasco, ó, e eu vou furar o meu panetone de um lado para o outro, quase pertinho da base aqui, bem no final, para poder virar o meu panetone assim de ponta cabeça. Ó. Eu estou utilizando aqui 2 vidros qualquer só para servir como base para esse panetone esfriar dessa forma, de ponta cabeça. Mas tudo é válido, gente. Você pode pôr em 2 cadeiras, em 2 mesas, você pode fazer um varal próprio para isso. O importante do panetone é ele ficar pelo menos cerca de 6 horas aí de ponta cabeça, tá? De 6 a 8 horas, para ele esfriar completamente desse jeito. Só então vamos conseguir aquela textura perfeita do panetone.
Olha, pessoal, passado aqui 6 horas, olha os nossos panetones, que lindos, já estão totalmente frios e nesse ponto é preciso já embalar imediatamente para que ele não comece a ressecar. Ele já está delicioso para comer agora, mas eu te falo que no dia seguinte vai estar ainda mais gostoso e fofinho, porque ele concentra mais o sabor no outro dia. Eu sempre tenho essa impressão desse panetone. Depois vocês me contem se concordam comigo. Bora cortar um para vocês verem a textura? Gente, olha esse panetone. Olha a maciez desse panetone. Eu não sei se vocês... Pena que vocês não conseguem sentir o aroma. Mas vocês conseguem ver a maciez. Vocês conseguem ver as camadas, olha, como ele desfia. Aqui por conta das frutas ele se rompe. Mas olha a textura dessa massa. Eu digo uma coisa para vocês. Façam esse panetone, não tem receita mais gostosa. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse sabor. Olha essa maciez. O perfume, gente, fica simplesmente irresistível. Façam que vocês vão se apaixonar. Vamos cortar um pequeno também para vocês verem a textura. Olha a fofura e olhem a textura como desfia. Não precisamos nem deixar de cabeça para baixo os pequenos e eles ficam tão gostosos da mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E na semana que vem eu vou ensinar um chocotone que é de comer rezando. Grande abraço e até lá!